Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal MyLingia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Bom, galerinha, a gente está corrigindo aí o Enem de 2018, né? Primeira aplicação, caderno amarelo. Belezinha, gente. Nas questões de biologia, agora a gente vai para a questão 112, né? A questão 112, ela é bem interessante. Ela é uma questão aí sobre código genético, né? É isso mesmo, olha só. O que a questão descreve pra gente? Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como... Então, olha só. A. Trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. B. Localização de todos os genes encontrados em um genoma. C. Codificação de sequências repetidas representantes em um genoma. D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo, ou é todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo? Pause o vídeo e tente fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A primeiramente, né, vocês acertaram. Vai se tratar aí de trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Então, não só as outras, ó. Não é a localização de todos os genes encontrados em um genoma. Não vai ser codificação de sequências repetidas presentes em um genoma também. Nem o conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. E nem todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Se trata de trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Gente, olha só. Primeiramente, né, a questão está descrevendo aí que um estudante relatou aí que o DNA da cevada foi quase todo concluído, seu código genético desvendado. Tá. Chamou atenção para o número de genes que compõem o código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano. Tá. Aí que está dizendo que o conceito aí de código genético está abordado de forma equivocada, porque cientificamente esse conceito é definido, tá. Beleza, gente. O que é código genético? Primeiramente, a gente precisa saber o que é um código genético. Gente, então vamos lá, olha só, o que é o código genético, né? Pra gente ter aí um conceito sobre o que significa, para entender a questão, olha só. Código genético vai ser a relação entre a sequência de bases nitrogenadas correspondente de aminoácidos na proteína. Então, olha só. Então, ele vai ser, olha só, gente, é constituído basicamente por um dicionário de palavras, tabela de código genético, né? Então, gente, olha só, ele é enorme. A propriedade de código, material genético é traduzida em uma sequência de aminoácidos. Então, gente, olha só. Se a gente for analisar, aqui, ó, tem a sequenciazinha, esquema de DNA da cadeia dupla. Tem adenina, timina. Então, gente, olha só resumidamente aqui para vocês. Códigos de finalização, isso aqui é importante também, para vocês saberem uma definição da definição. Decifrando o código genético, aminoácido específico, tá? Cada trinca. Então, gente, é bastante coisa aqui, ó, a definição dele para vocês saberem, ó. Isso daqui é pura genética, né? Olha só, tem esses daqui, ó. Então, são bastantes, ó, né? Depois vocês deem uma olhadinha aqui, ó. Vou deixar o link para vocês sobre o código genético. Os códons, né? Os aminoácidos, né? Enfim, olha só, gente, eles são enormes. Redundância e ambiguidade. Diz que código genético é degenerado ou redundante. Então, aqui tem várias coisas aqui, ó. Já ao contrário, não é possível não existe nenhum códon que possa codificar mais do que um único aminoácido, né? Então, aí tem uma redundância também. Sobre as trincas. Beleza, gente, mas especificamente da questão aqui, por que seria a letra A, né? Olha só, seguinte, a questão, ela só quer saber pra gente, olha só, ela só descreveu pra gente cientificamente esse conceito definido como, né? Então, ela abordou aqui que tá um contexto aqui equivocado sobre o código genético.
Então, olha só, ela só pergunta aqui pra gente, cientificamente, como que é definido o conceito de código genético, né? Então, como seria definido esse conceito aí de código genético? Né? Não vai ser a localização de todos os genes encontrados em um genoma, codificação de sequências repetidas. Não, gente. Cientificamente, como é esse conceito? Exatamente, olha só, trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Olha a definição. Né? Olha só, como que se constitui um código genético? O código genético, a definição dele, olha só, pode ser definido como né, a relação entre as trincas códons encontradas. Opa, até saiu aqui, gente, olha só. Como se constitui, né? Tem as características, as definições que são mais específicas, se vocês quiserem dar uma olhadinha, né? Porque esse tema, ele é bem amplo, né? Mas a questão só quer saber a definição. Ele pode ser definido aí como relação entre trincas códons encontradas no RNA, né? Aqui no caso, e os aminoácidos são encontrados em uma proteína. Aqui no caso se trata também dos códons. Olha só, os códons, trincas formadas por bases nitrogenadas, que seria aí aqui no caso, né, a, U, C e G, né, que seria aí as definições. As definições aqui só para vocês saberem o que seria aí a representação de A, C, G e U, né? Que seria aí a adenina, a citocina, né, desculpa, a guanina e aqui no caso, né, a uracila. Então, gente, esses daqui que vai ser a combinação aí dessas bases que vão aí, né, que seja determinada aí por um aminoácido necessário para a formação de uma proteína. Tá certinho? Aqui no caso, a definição, né, a questão ela quer saber sobre o conceito de código genético. Por isso aqui no caso que vai ser a letra A. Ele vai estar ligado aqui, ó, olha só, ele vai ser definido aí como a relação entre as trincas de códons, né, encontradas aqui no caso no RNA-M, né, aqui no caso, né, e os aminoácidos encontrados em uma proteína. Então, gente, tem muito a ver com esses códons. O que seriam os códons? Né? Vão ser trincas, só para ficar mais claro para vocês aí, vão ser essas trincas aí formadas aí pelas bases nitrogenadas, que vão formar aí os códigos genéticos. Olha só que interessante. As 4 bases nitrogenadas podem ter 64 diferentes combinações, existindo, portanto, 64 códons diferentes. Desses códons, 61 codificarão e os 20 tipos diferentes de aminoácidos existentes os outros 3 códons. Então, olha que interessante, né? Serão responsáveis por indicar aí o término da síntese, sendo chamados também de códons parados. Eles não codificam nenhum aminoácido e não são lidos. Gente, olha que interessante, né? Segunda base aí de códons. Olha só a sequência que doidinha. Então, gente, só resumindo aqui para vocês, porque a questão ela quer saber da definição. Então, resumindo aqui, a definição de código genético vai ser exatamente isso. Ó, ele vai ser definido, por que é letra A? Porque ele vai ser definido aí com a relação entre as trincas de códons, né? Que vão ser encontrados aqui, ó, no RNA também e aqui no caso, né, os aminoácidos encontrados em uma proteína. Né? Esses códons aí são trincas formadas por bases nitrogenadas. Por isso aqui na questão que vai ser a letra A. Por isso aqui que vai ser a letra A, tá bom? Olha só, vai se tratar aí de trincas de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Belezinha? Tá bom? Aqui no caso a questão ela só quer saber o conceito cientificamente, né? Olha só, esse conceito é definido como? Ela quer saber o conceito de código genético. Por isso aqui que vai ser a letra A. Não vai se tratar, né, aqui no caso, nada mais, nada menos do que trincas de nucleotídeos que vão codificar aí os aminoácidos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido também, né? Esse tema de genética é bem interessante, bem amplo, né? Deem uma olhadinha também sobre esse tema, né? Bem interessante. Cai bastante questões de genética também, é bem interessante vocês darem uma estudadinha sobre isso. E conceito de código genético é bem amplo, né, o assunto. Então, eu vou até deixar o link dos sites para vocês aí, créditos aos sites, para vocês darem uma olhadinha aí mais um pouquinho sobre esse assunto, sobre esse tema aí em específico, tá bom? Que é bem interessante. Por isso aqui, no caso, que vai ser a letra A, tá bom, gente? Bom, espero ter ajudado vocês. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar, que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nos próximos vídeos, tá bom? Bons estudos para vocês!